Eu sou a Cristiane Moro e é um prazer estarmos juntos no terceiro simpósio de anatomia do Vale dos Sinos. Nós vamos fazer um passeio pela anatomia, a vida e a morte. Como a anatomia pode ser um agente transformador destes conceitos tão importantes para a nossa sociedade que está envelhecendo, estamos ganhando tempos de vida, e o que nós podemos fazer para qualificar esse processo de final de vida, para ele ser tão rico e tão interessante no momento da morte. Eu trouxe uma fala reflexiva, às vezes instigadora e provocativa, justamente para que nós pensemos e possamos mudar algumas posturas acerca destes temas. Vamos juntos. Estarmos juntos no terceiro simpósio de anatomia do Vale dos Sinos. Meu nome é Cristiane Moro e eu vim falar sobre um passeio pela anatomia, a vida e a morte. O meu desejo é que a gente possa fazer algumas reflexões de como a anatomia pode ajudar os indivíduos a se tornarem profissionais que pensem nesse ciclo de vida para poder proporcionar às pessoas que serão por eles tratadas uma melhor qualidade de morte. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho mestrado em gerontologia biomédica com especialização em saúde pública e por pensar nessas questões do ciclo da vida, do início da vida e do final da vida, eu fui fazer uma formação complementar para também atender melhor os meus pacientes, em que se chama doula da morte. Então hoje eu também atuo como doula da morte. Por que isso foi necessário? Porque nós temos uma previsão do IBGE para 2025, que o Brasil tenha 30 milhões de idosos. Só que esses 30 milhões de idosos, eles chegaram 7 anos antes na nossa sociedade. Então, desde 2018, a gente bateu este número sem ter se preparado para lidar com esse processo de envelhecimento e com esses idosos que têm características tão diferentes dos idosos que tínhamos na década de 70, na década de 80. Os idosos hoje que estão vivendo são os primeiros idosos que estão tendo cerca de 10 a 15 anos a mais da sua expectativa de vida, em detrimento aos idosos que tinham na sociedade na década de 70. Os idosos de hoje são idosos que estão no mercado de trabalho, que estão na sociedade atuando como com lazer, estão provendo muitas vezes a família. E esses idosos, eles trazem uma peculiaridade de lucidez e busca de conhecimento. Quando esses idosos, nós tratamos esses idosos, e normalmente eles são nonagenários, são octogenários, a gente se preocupa muito em oferecer uma qualidade de final de vida para essas pessoas. E quem trabalha, tem a prática clínica e trabalha com idosos, normalmente um assunto que é recorrente é a questão de finitude e morte. Então, como eu posso qualificar a finitude e morte do meu paciente se eu não tenho uma aptidão e eu não consigo conversar sobre este tema? Quando a gente está na faculdade e as primeiras disciplinas que são disponíveis, normalmente a anatomia está entre elas. E eu vejo que a anatomia é uma grande possibilidade de começarmos a pensar que todas as pessoas que virão para nós tratarmos, a gente vai ter que falar em algum momento sobre finitude e morte. A gente aprende muitas coisas nos cursos da área da saúde, mas dificilmente se aborda sobre mortalidade. Nós aprendemos sobre anatomia humana, nós aprendemos como salvar vidas, mas nós não aprendemos como lidar com o seu fim. Nós sabemos fazer ótimos exames físicos, mas nós aprendemos esses exames físicos para os pacientes que estão no auge da sua funcionalidade. Dificilmente são abordados uma boa anamnese, uma visão semiológica de pacientes de final de vida. Só que com essa virada demográfica, nós temos que começar a pensar nessas questões. E se nós pudermos oferecer este conhecimento desde o início, e pode ser através da prática da anatomia, em que
a gente consegue ver visivelmente um corpo em degeneração, a gente consegue ver visivelmente as mudanças das estruturas anatômicas durante o processo de envelhecimento. Nós conseguimos fazer com que esses profissionais também pensem acerca disso durante toda a sua formação profissional. Neste mundo atual que nós vivemos, a gente pensa muito em longevidade, em prolongar a juventude, em manter-se ativo. Só que a gente pensa nisso, só que a gente não pensa em como terminar os nossos dias também com atividade, também com longevidade. E isso é possível. Porque envelhecer faz parte do processo biológico da vida. E quando a gente envelhece, nós vamos entrar um dia em processo de finitude e morte também. E abordar esses temas, eles permitem com que a gente possa ter maior lucidez no momento da finitude. Que a gente possa fazer escolhas no final da vida. Sim, nós podemos escolher como nós queremos que seja o nosso processo de finitude e também que podemos escolher como queremos que seja a nossa morte. Quando nós tomamos consciência o mais precocemente possível que nós somos finitos e que nosso processo de finitude e morte existe, nós podemos também ressignificar e dar mais sentido também à nossa vida, tanto ao longo dela, mas principalmente no final da vida. E nós podemos usar também das nossas crenças e culturas para reflexão das situações de final de vida, seja ela com uma patologia existente, ou seja ela o processo de finitude normal, sem uma intercorrência patológica, sem alguma intercorrência que me leve para uma abreviação, teoricamente, do final da vida. É muito interessante que a gente saiba como a gente morre, que a gente conheça os processos de morte, para que a gente também consiga entender e poder escolher como a gente quer morrer. Dentre os processos de morte que a gente existe hoje, que a gente já estuda e já sabe, a gente tem um que a gente chama de eutanásia, que no Brasil não é permitido, né? Então, assim, por lei no Brasil não pode ser feita, que a eutanásia é a aceleração desse processo de morte. Normalmente, as pessoas que optam pela eutanásia em outros países, as pessoas optam para abreviação do sofrimento. Normalmente, essas pessoas têm doenças incuráveis, doenças que ameaçam a vida, em que o sofrimento para elas está insuportável. Mas como no Brasil não é permitido, eu trouxe só a título de conhecimento mesmo. No Brasil hoje, um dos processos de morte mais comuns é a distanásia, que é o prolongamento da vida através de meios artificiais. Então a gente pode ver na imagem que é muito clássico o que a gente vê hoje, principalmente em UTIs ou em LPIs, muitas vezes, né? Ou hoje em dia se opta também por esses cuidados a domicílio. Então os pacientes, eles têm uma doença e ele é mantido por aparelhos, ele é mantido por situações artificiais, então seja uma sonda, seja uma traqueostomia, uma gastrostomia, e ele tem um prolongamento da vida. Mas essa vida nem sempre tem qualidade, mas é uma prática comum hoje na nossa sociedade. Outra maneira também que a gente tem de processo de morte se chama ortotanásia. A ortotanásia, ela é a morte no seu tempo aparentemente certo. É quando não existem tratamentos e nem abreviação para o processo de morrer. Então, teoricamente, é aquela morte no seu tempo certo, respeitando a biologia, respeitando o curso natural da doença. Outro processo de morte, este é tido atualmente como ideal, tanto pela gerontologia, tanto também pelos cuidados paliativos, pelo paliativismo, que se chama calotanásia. Que se nós vermos o radical da palavra calotanásia, se diz morte bela. Por que a calotanásia é enfatizada hoje como seria o processo de morrer ideal para a sociedade? Porque ele dá uma ênfase na participação ativa da pessoa que está morrendo. O que seria essa participação ativa?
Bom, a calotanásia, ela tem uma parte da ortotanásia, que ela vai respeitar o curso natural da doença, o processo de finitude até chegar à morte, e ela vai oportunizar para esse indivíduo a organização do seu processo de final de vida. A pessoa pode organizar como gostaria que fosse sua despedida, com quem gostaria de estar no momento da sua finitude e morte, com quem gostaria de deixar os seus bens e seus valores pessoais mais comuns, assim, com quem ele gostaria que ficasse, que é de valor de importância para o paciente. E o que se enfatiza? Que a calotanásia, ela está ao alcance de todos. E o que eu gostaria de enfatizar? Que se nós pensarmos na calotanásia e pensarmos que ela é possível ser falada e abordada desde o momento de início de um curso de graduação da área da saúde e pode ser abordada desde o ensino da anatomia, pelas escolhas que podem ser feitas para o processo de morrer, nós vamos formar uma sociedade de profissionais muito mais conscientes para qualificar o processo de finitude e morte dos pacientes. Então, a calotanásia seria o nosso ideal de processo de morte. Eu trago aqui também, a título de conhecimento, a mistanásia, que a mistanásia é a morte infeliz. Então, assim, são aquelas mortes em que a gente vê muito nas notícias, né, dos telejornais, em que falam assim, a morte por violência, a morte por droga, a morte por chacinas, aqueles casos em que as pessoas morrem esperando serem atendidas nos serviços de saúde. Então, assim, a mistanásia também é considerada como eutanásia social, que seria uma morte que ocorreria fora de hora e antes da hora que deveria acontecer. Então, também é de importância que a gente ensine que existe esse termo e o que significa para os futuros profissionais da saúde, para que também a gente trabalhe como agentes sociais para evitar que aconteçam esses tipos de morte na sociedade que são muito tristes. E é muito triste para quem vai e é muito triste para quem fica esse tipo de morte, né? Então, nós como professores e como anatomistas, como profissionais da área da saúde, a gente tem que pensar o quão importante é abordarmos essas questões e associarmos com a anatomia quando o aluno olha aquele corpo e ele pode associar com o ser humano que teve um final de vida. Aquele corpo tem uma história, aquele corpo tem uma biografia, aquele corpo optou por estar ali ou não optou? Aquele corpo gostaria de estar sendo estudado e não gostou? Talvez essas reflexões sirvam para que a gente também possa abordar futuramente essas questões de final de vida com os pacientes. Por que não, né? Eu trago aqui uma leitura da maior referência desse assunto, desse tema de finitude e morte no mundo, que é a doutora Elizabeth Kubler-Ross. No livro A Roda da Vida, que eu sempre digo que todo mundo deveria ler, né? Ela aborda questões do quão importante é abordar esse tema finitude e morte e permitir que os pacientes se manifestem no momento da sua finitude, no momento da morte. Ela diz que os pacientes terminais ensinaram-me muito, mais do que simplesmente o que é estar morrendo. Eles partilharam comigo lições sobre o que poderiam ter feito, o que deveriam ter feito e o que não tinham feito até já ser tarde para fazer, quando já estavam doentes ou fracos demais, quando já eram viúvos ou viúvas. Refletiram sobre suas vidas e seu passado e ensinaram-me todas as coisas que têm verdadeiro significado, não para a morte, mas sim para a vida. E o que a doutora Elizabeth Kubler-Ross nos traz aqui? Que a partir do momento em que nós tomamos consciência de que existe uma finitude e que a morte é uma realidade biológica para todo mundo, uma realidade de vida para todo mundo, normalmente e praticamente todas as pessoas começam a ter mais valor da vida. A consciência da finitude faz com que eu valorize a minha vida e as pequenas coisas da vida. A segunda pessoa maior referência nessa área se chama a Cicely Saunders.
que é a nossa grande criadora dos cuidados paliativos. Ela tem uma frase que é muito clássica na área da finitude e da morte, que ela diz que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Se nós ensinarmos as pessoas que serão futuros profissionais a terem cuidado também no momento de morte, e que morte não significa falência da sua área profissional, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham uma morte muito mais digna e sem sofrimento, oferecendo cuidado até o último momento. Tem uma frase muito bonita da Cicely, que ela diz assim: ao cuidar de você no momento final de vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importa até o último momento de sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia D. Viver até o dia D significa estar ativo, estar presente e ter consciência de que é possível, sim, participar do seu momento de finitude e morte até o momento D. Isso é a Carla Tanase, que a gente falou anteriormente, né? Quando a gente fala também das questões de aceitação de morte, tem uma frase também muito bonita da doutora Elizabeth, que ela diz que aceitar a morte é a coisa mais real de que uma pessoa possa se persuadir, uma vez que todos nós temos que morrer, mais cedo ou mais tarde. Quando o paciente aceitou a realidade da sua própria finitude, ele tem maiores possibilidades de gastar todas as suas energias interiores em ajudar o médico e a equipe de tratamento a lutar para mantê-lo vivo. Um não exclui o outro, pois pode levá-lo a intensificar o amor pela vida e a vontade de viver. Se nós tivermos desde o início na formação profissional a consciência de que o paciente, mesmo em processo de finitude e morte, pode auxiliar e lutar pela vida, nós vamos ver coisas muito bonitas. A pessoa que luta pela sua vida até o final, ela nos traz riquezas infinitas de relatos, de sentimentos e de trocas de intensidade de vida. Quando a gente fala isso, a gente entra num outro campo que a gente chama de escuta. Se desde o início da formação profissional nós prestarmos atenção que num processo de finitude e morte, a gente pode escutar o paciente e não decidir pelo paciente, faz toda a diferença, tanto para o profissional quanto para quem está sendo cuidado. No livro sobre a morte e morrer, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela tem uma frase que eu acho que deveria ficar na cabeceira de qualquer profissional da área da saúde. Ela diz que custaria tão pouco lembrar-se que o doente também tem sentimentos, desejos, opiniões e, acima de tudo, o direito de ser ouvido. Então, se o profissional da área da saúde já tem a intimidade, já conhece o processo de finitude e morte, não se assusta com esses temas frente ao paciente, a gente possibilita essas manifestações de desejos, essas manifestações de vontade que vão qualificar a vida deste doente até o último momento da sua vida. Eu vou ser tratada como eu gostaria e não como você acha que você deve me tratar. Isso é verdadeira empatia. Isso é o verdadeiro cuidado. Então, nós podemos propiciar para os nossos futuros profissionais da área da saúde esse tipo de tratamento se nós abordarmos esse tema desde o início da formação. A doutora Elizabeth, ela sempre afirma nos livros dela que as pessoas que sofrem para morrer e que quando há muito sofrimento num processo de finitude e morte, normalmente essas pessoas têm o que ela chama de tarefas inacabadas. Tarefas inacabadas, elas são aquelas sensações de que alguma coisa ainda deve ser feita. Ou eu devo me despedir de alguém, ou eu devo perdoar alguém, ou eu devo fazer um documento que eu sempre quis fazer e deixei para a última hora e ainda não deu tempo. Alguma coisa que eu desejaria muito fazer e que eu não dei conta, que eu ainda não fiz. Ela diz que quando um paciente não tem tarefas inacabadas, há uma sensação de paz e harmonia. Uma sensação de ter feito
precisava ser feito. É como uma dona de casa que coloca seus 5 filhos na cama à noite. Os pratos foram lavados e a mesa da sala de jantar está limpa. E ela tem a sensação de ter feito tudo o que queria e planejava fazer durante o dia. Ela pode tomar banho e ir para a cama. Ela tem um sentimento de orgulho, um sentimento de realização. E agora está tudo bem para ela ir dormir. Isso, nas palavras mais simples que conheço, é o fim das tarefas inacabadas. Agora a gente imagina quão é prazeroso e quão em paz podemos ficar ao final da vida se nós tivermos pessoas que escutem as nossas tarefas inacabadas e nos ajudem a concluí-las no final da vida. Mas para isso, o profissional tem que ter conhecimento de que existe essa sensação e a possibilidade de encontrar pacientes e pessoas que estão em processo de finitude e morte que precisam ser ajudadas nesse momento. Quando a gente faz tudo isso de possibilidade, tanto para os pacientes quanto para a equipe de saúde, nós também, de uma forma indireta, estaremos cuidando das pessoas que ficam, das pessoas que vão ter um luto. Nós, em gerontologia, e também os profissionais do paliativismo, temos uma preocupação muito grande com os familiares nesse processo de finitude e morte. E nós temos que olhar também para as pessoas que estão no entorno, ao redor deste paciente. Porque a maneira como nós vamos conduzir esse processo de finitude e morte pode fazer um luto ser muito tranquilo para quem fica ou se tornar um luto muito complicado para quem fica. Essas possibilidades que foram faladas de conversas sinceras, conversas honestas com o paciente tendo consciência de que ele vai ter escolhas, que as suas escolhas vão realmente ser levadas em consideração e respeito, fazem toda a diferença também da maneira como a sua família olha para ele no momento de finitude e morte. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela fala que não há maneira correta ou tempo correto para viver um processo de luto. E com isso, ela nos deixa a liberdade de trabalhar não só o paciente, mas também a família. Se nós fizermos um processo de finitude e morte muito tranquilo para o paciente, será muito tranquilo esse luto para a família, por mais que tenha dor. A tristeza sempre vai estar presente. Nós tratamos com pessoas que estão perdendo suas pessoas queridas, mas nós podemos aliviar bastante esse sofrimento, inclusive fazendo com que essas pessoas participem dessas escolhas. Então é uma possibilidade que nós temos hoje. Existe no mercado um baralho que se chama Cartas na Mesa, que é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em que esse baralho ele traz situações que provocam as pessoas a pensarem como gostariam que fosse o seu processo de final de vida. Eu costumo fazer esse baralho junto com os meus pacientes, normalmente com a pessoa que está cuidando ele, seja um cuidador familiar ou um cuidador que não seja familiar também. São frases muito simples que contam nesse baralho. Por exemplo, eu gostaria que tivesse objetos religiosos na cabeceira da minha cama quando eu fosse morrer. Então, leva a pessoa a refletir se sim, se não, por quê. Outra questão muito importante é: eu gostaria de passar creme hidratante no meu corpo antes de morrer. Pode parecer uma besteira, mas para as pessoas são muito importantes o toque no momento de morrer. E quando a gente aborda essas questões que parecem bobagem para quem está longe desse processo, teoricamente, longe desse processo de finitude e morte, nós fazemos com que essas pessoas sintam-se ouvidas e com a sensação de que vão fazer valer os seus desejos no final de vida. Então, a tranquilidade se torna muito mais presente e menos angustiante esse processo de final de vida. Eu trago aqui outra possibilidade que tem, eu não sei se vocês já ouviram falar da história do cientista australiano David Goodall, que ele tinha 104 anos e ele fez uma verdadeira turnê pelo mundo em busca de um lugar onde aceitasse que ele morresse. Ele não aguentava mais viver. Fizeram uma bateria de exames com ele, pensando que ele estava deprimido, com processo de perda cognitiva,
ou se ele tinha uma doença grave e que estava alterando suas funções cognitivas. E não, ele era uma pessoa extremamente saudável e que decidiu que não gostaria mais de viver. Então ele se dirigiu para Basel, na Suíça, né? E lá tem uma clínica que se chama Life Circle, em que eles são especializados em suicídio assistido. E o Dr. David Goodall, ele morreu no dia 8 de maio de 2018, né? Essa foto era do quarto onde ele escolheu para morrer, lá na Life Circle, na Suíça. Por que eu trago isso aqui? Claro que no Brasil não existe ainda suicídio assistido, mas eu trago essa questão porque nós vamos, hoje em dia, a partir de agora, né? Então, desde 2018, a gente já atingiu o nível de 30 milhões de idosos no Brasil. Nós vamos encontrar pessoas que também vão estar cansadas de estar velhas. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, somos um dos estados mais longevos. E nós, quem trabalha com idosos, ouve muito que envelhecer cansa. Então, assim, eu trago para a gente pensar na possibilidade também de ter uma escuta de um envelhecimento que o que a gente pode proporcionar enquanto profissional de saúde ou enquanto pessoa, né, ativa na sociedade, o prazer para essas pessoas no processo de envelhecimento. Eu sempre acredito que por mais que as pessoas sejam idosas, sempre tem que ter um sentido, que me faz lembrar também daquele livro do Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que eu gosto muito de usar no envelhecimento. Então, assim, esse caso do David Goldman nos ilustra muito um homem que tinha consciência disso tudo e que ele escolheu o próprio processo de finitude e morte dele. E nós vamos ter que começar a pensar nessas questões com o envelhecimento da população. É uma reflexão que eu trago aqui. E quanto mais precocemente nós conseguirmos inserir na sociedade essas questões de pensar, de debater, de conversar sobre o processo de finitude e morte, nós vamos ter muito mais tranquilidade para lidar com uma situação que está muito presente na nossa sociedade e que a tendência é aumentar o número de pessoas com perdas cognitivas. As demências, elas tendem a triplicar quando também agora a sociedade está tendo essa virada demográfica do processo de envelhecimento. Se nós conseguirmos manter essas conversas, esses debates entre família, entre sociedade, nós conseguirmos ensinar as pessoas a falarem sobre a finitude e morte com naturalidade, nós também garantiremos uma morte mais digna, uma finitude mais digna para as pessoas com perda cognitiva. Porque quem é que vai escolher para essas pessoas o seu processo de finitude se ela já tem uma perda cognitiva instalada? Quando a gente faz isso, a gente não está pensando só no paciente, como também nos familiares e cuidadores. Se eles souberem quais eram as manifestações de vontade para a finitude e a morte dessa pessoa, vão ser muito mais fáceis as escolhas de final de vida em que essa pessoa que está terceirizada a responder por ele vai responder. Né? Então a gente tem que pensar nisso também, nessa nova conformação da sociedade. Eu trago aqui um estudo que uma enfermeira americana lançou em 2011, a Bronnie Ware, que ela fez um estudo em que as pessoas que estavam morrendo, elas manifestavam quais eram os 5 principais arrependimentos antes de morrer. E eu vou ler com vocês, para que a gente reflita junto. O primeiro deles é ter vivido a vida que eu desejava, não aquelas que os outros esperavam de mim. O segundo é ter estado mais perto dos meus amigos. O terceiro é não ter trabalhado tanto. O quarto é ter tido mais coragem de expressar meus sentimentos. E o quinto é ter me feito mais feliz. Quando a gente olha esses 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, primeira coisa, não existe nada relacionado ao outro. É tudo o que eu deixei de fazer ou o que eu gostaria de ter feito. E por que eu trago aqui
porque é uma maneira também de nós começarmos o nosso estudo de profissionais, futuros profissionais da área da saúde, com essa consciência. Porque a partir do momento em que eu tenho consciência das atitudes que eu tenho que fazer ao longo da minha vida, para eu não ter esses arrependimentos antes de morrer, eu também posso propiciar esse conhecimento e essas atitudes mais positivas frente à vida para as pessoas que serão tratadas por mim ou que estarão ao meu entorno. Então, falar da morte, falar de final de vida, traz a qualidade de vida para as pessoas que têm essa consciência. E eu termino com vocês com uma frase do Vinícius de Moraes, que ele disse, né? Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Eu realmente espero que a gente tenha levantado uma reflexão para que quem tenha interesse procure mais a respeito sobre o processo de finitude e morte, que nós podemos qualificar muito a vida das pessoas que estão ao nosso redor, fazendo uma atitude muito simples, que é falar sobre finitude e morte. Um abraço a todos, desejo que todos fiquem muito bem e estejam muito bem.